glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus vivo, Jesus Cristo. E para a tua glória, Senhor, para o teu louvor, estamos aqui mais uma vez, meu Deus, para meditar na tua palavra, para aprender contigo. E também viemos pedir ao Senhor a tua misericórdia, meu Pai. Que desde já, meu Deus, eu peço ao Senhor, nos desculpe, nos perdoe pelos nossos pecados e aceita, Senhor, a nossa oração nesse dia, pois vamos entrar na tua presença, Pai, em busca do milagre, em busca da cura, em busca da libertação. E eu peço ao Senhor, Jesus, renova, Senhor, a tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. E não apura, meu Deus, os nossos pecados, mas libera o teu perdão, Senhor. Aceita, Pai, a nossa pessoa na tua presença e abençoe, meu Deus, todas as pessoas que recebem essa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados, bom dia para todos. Eu sou o pastor Marcos Antônio, esse é o canal Orações e Conselhos, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para encurtar a distância entre nós e Ele. A palavra de Deus é tudo, meus amados. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos anima, ela nos corrige, ela nos repreende, ela molda a nossa natureza para que a gente possa ter uma vida direcionada por Deus. Aceita a palavra de Deus no teu coração com toda a fé. Eu venho trazer uma palavra para você hoje que talvez vá ofender muita gente, mas eu não posso me preocupar com quem vai ficar ofendido com a palavra. Eu tenho que me preocupar em pregar a verdade que Deus ensina na palavra. Então eu peço a você, se Deus falar contigo, aceita de coração. Antes da gente meditar na palavra, se prepara para a gente orar. Nós vamos estar repreendendo o mal. Por isso eu peço, ponha um copo de água para a gente consagrar. Ponha a peça de roupa de alguém que está atribulado na tua casa, a gente vai consagrar. Se você tem tomado remédios controlado, põe o remédio para a gente consagrar. Se você não dorme à noite, com insônia, pesadelo, tem dado algum tipo de surto durante a noite, põe o teu travesseiro para a gente consagrar. Se você quer proteger a sua casa, os seus bens, põe a chave da casa, do comércio, do carro, da moto. Se você tem alguma causa que está travada na tua vida, por exemplo, uma causa na justiça, apresenta o documento. É um emprego que você tem buscado e não consegue, apresenta um currículo. É um contrato de aluguel que você está dando trabalho terrível. Esse inquilino, põe aí o contrato de aluguel. E assim por diante. É de acordo à tua fé. Você não é obrigado a colocar tudo. Mas talvez se você não colocar nada também, fica uma oração vazia, sem expressão nenhuma de fé. Então eu peço que você faça isso, nem que seja um copo de água, coloque e depois você vai tomar para renovar suas forças. Olha, a mensagem de hoje é no livro de 2 Reis, capítulo 1, no versículo 1 em diante. Preste bem atenção. Depois eu vou explicar e vou trazer o entendimento que o Espírito Santo me deu nessa mensagem. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Acabe era o rei de Israel, Moabe era seus inimigos. E diz assim, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. Acasias era o filho de Acabe, que herdou o trono de Israel. E adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu.
E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há? Por que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei, que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura ou por acaso não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo, quer dizer, a vestimenta do homem, que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tisbita, quer dizer, o profeta. Graças a Deus. Olha, meus amados, mais uma correção de Deus, mais uma repreensão de Deus muito forte. Esse Velho Testamento, meus amados, é muito precioso para abrir a nossa mente. Se o Espírito Santo de Deus tocar em você, você vai entender algo muito forte aqui. Quem era Acasias? Era o rei de Israel nessa época. Rei esse que sofreu um acidente, como nós acabamos de ler. Ele caiu de um lugar alto, só que depois que ele caiu, ele adoeceu. E aí, na sua doença, ele cometeu um pecado gravíssimo. Que pecado foi esse? Pecado que lhe custou a sua vida e custou a sua salvação. Porque ao invés de buscar ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra, para a sua cura, ele mandou que fosse consultar uma entidade, olha o nome, chamada Baal-zebub, Deus de Ecrom. Ecrom era uma cidade dos filisteus, um povo pagão, e esse Baal-zebub era o Deus deles, que não tinha nada a ver com o Deus vivo que Israel servia. Quer dizer o quê? Que esse rei, ele rejeitou ou ele desprezou o apoio de Deus para buscar nos deuses pagãos. E por rejeitar o Deus vivo, o Senhor também rejeitou a ele. Veja o que Deus falou: porventura não há Deus em Israel? Sabe o que é isso aqui, meus amados? Quer dizer que Deus se importa com aquilo que a gente faz. Deus está olhando as nossas escolhas, as nossas decisões e as nossas atitudes. Talvez você ache que Deus não liga para você, mas eu te digo, Ele liga sim, meus amados. E Ele se ofende, Deus se importa, Deus se ofende, a depender da atitude que você toma. Ele pode também se alegrar e festejar com o que você faz, mas Ele pode também ficar muito triste. Então a palavra de Deus, ela fala no livro de Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim, ou pensais vós que é em vão que diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes. Já falei várias vezes nesse canal que está escrito que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então esse rei rejeitou o agir de Deus na vida dele, rejeitou o apoio de Deus na vida dele para buscar essa entidade chamada Baal-zebub. Por isso ele foi condenado à morte. Não só a morte da carne, a morte física, mas a morte da alma. Ele perdeu a salvação. E o que é que eu quero te fazer entender hoje? É que infelizmente isso acontece nos dias de hoje com muito mais frequência do que o que parece. Muitas pessoas que se dizem ser cristãos, mas na hora da dificuldade, na hora que vem o problema, ao invés de consultar a Deus, de buscar a Deus de todo o seu coração, vão consultar outra entidade que não pode lhe ajudar, outra entidade que não é Deus,
Quantas pessoas na hora da dificuldade, ao invés de buscar Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, estão indo buscar a Exu? Quantas pessoas que na hora do problema, ao invés de buscar Jesus Cristo, estão indo buscar um caboclo, um orixá? Meus amados, abram os seus olhos, e eu vou te dizer algo mais. Existem entidades que são de Deus, mas que não são para ser buscadas na hora da luta. Um exemplo, os anjos são criaturas de Deus, são filhos de Deus. Mas quem falou que se deve buscar o anjo, ou adorar o anjo, ou pedir algo ao anjo? Os anjos, meus amados, são espíritos que trabalham para Deus, que servem a Deus e não ao homem. Se Deus permitir, se Deus enviar, o anjo virá em nosso socorro. Mas tem pessoas que estão tendo devoção ao anjo. Agora mesmo, aqui no Brasil, nós estamos em um período em que acontece uma devoção muito forte a São Arcanjo Miguel. É chamado de novena, é chamado de quaresma. E as pessoas, elas acendem velas, elas acendem vela para a imagem do anjo. Ela oferece penitência para o anjo, não é para Deus, não é para Jesus, é para o anjo. Ela faz o sinal da cruz para o anjo, ela reza para o anjo, uma reza própria para o anjo e não para Deus, não para Jesus. Qual foi a única oração que Jesus ensinou, meus amados? Foi a oração do Pai Nosso, que é direcionada para quem? Para o Pai, não é para o anjo. O anjo é servo, o anjo não é senhor, ele é servo também. É como se fosse assim um irmão nosso, não nosso pai. Então tem muita gente deixando de adorar a Deus, está desprezando Deus para poder buscar a criatura. É errado. E por isso vem a punição de Deus, por isso vem tanto sofrimento. A Bíblia Sagrada fala em Apocalipse 22, verso 8 e 9, está escrito assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, quer dizer, a revelação do Apocalipse que João viu, ele diz assim: prostrei-me aos pés do anjo, me ajoelhei aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, adora a Deus. Olha o que o anjo disse: adora a Deus. É como fosse assim: eu não sou digno de adoração, adore a Deus. Só existe um Senhor, meus amados, só existe um Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A palavra de Deus, ela nos ensina no livro de Filipenses, capítulo 2, no verso 5 e diante, diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por arrogância ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas para quê? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, meus amados. Confessa com teus lábios. Quebra hoje tua devoção a qualquer outra entidade. Quebra hoje a idolatria na tua vida e adora somente a Deus.
somente aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que está à direita do Pai intercedendo por nós, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que diante dele todo joelho se dobrará, toda a língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Confessa: Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, que todo laço do diabo esteja quebrado a partir de agora, que todo poder, que todo domínio de Satanás, das entidades, esteja agora desfeito, que todos os laços de maldições sejam quebradas agora, que todo peso espiritual que esta pessoa carregou da idolatria, a idolatria que ela recebeu de família, hereditário, que a partir de hoje, de agora, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos o peso, a maldição que saia da vida, da casa, da família, em nome de Jesus Cristo, que toda herança de maldição, de idolatria, cai por terra e saia desta vida para nunca mais voltar. Meu Deus, agora pedimos ao Senhor, Pai, renova, Senhor. Traz renovação, Espírito Santo de Deus. Ainda que essa pessoa ela tenha um dado errado até aqui, mas se daqui para frente ela toma posse dessa palavra, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida dela. Então Deus, tome parte, Senhor. O abençoe, Espírito Santo de Deus. Toma parte na vida dessa pessoa a partir de agora. Receba as orações dessa pessoa que vai adorar somente a Ti, que vai orar somente a Ti. Essa pessoa que renuncia a todas as entidades desse mundo para seguir somente ao Senhor. Em nome de Jesus, seja filho de Deus a partir de agora, que o teu nome esteja escrito no livro da vida, que a graça, a misericórdia, o perdão e a salvação de Deus venha sobre a tua vida. E agora eu peço, Senhor Deus, cada causa apresentada, receba nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor Deus a proteção sobre a casa, sobre o comércio, proteção para essa pessoa quando ela sair no seu carro, na sua moto, quando ela sair na rua. Livra, meu Pai, livra dos acidentes domésticos. Deus, eu oro pelas gestantes, todas as mulheres gestantes, que o Senhor Deus abençoe, meu Pai, essa gravidez e prepara o dia do parto. Abençoa essa criança que está no ventre, meu Deus, que o Seu Espírito Santo já vem sobre essa criança e que ela venha ao mundo para a Tua glória, Jesus. Meu Pai, toma essa causa na justiça nas tuas mãos. Cada documento que está sendo apresentado, que o Senhor entre em providência, meu Pai. Em nome de Jesus, seja abençoada a tua causa, que as portas se abram, que o Senhor Deus consagre agora esse travesseiro, esse remédio, essa peça de roupa, esse copo d'água. Ó Deus, vai derramando a tua unção, Jesus. Tudo que as pessoas estão apresentando agora, seja abençoado e consagrado em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê um coração limpo, um coração puro, para amar, Senhor, a todos, principalmente aqueles que nos perseguem. Faça uma oração agora. Tem alguém que você ficou magoado? Chame pelo nome e libere o perdão. Em nome de Jesus, Pai, confirma essa oração. Nós liberamos o perdão sobre todo aquele que nos magoou, que nos ofendeu, e o abençoamos em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Que o Espírito Santo te fortaleça cada dia mais. E que você possa compartilhar comigo essa batalha, além de receber a oração. E se ela te fez bem, leva para outras pessoas. Compartilha com teus contatos, se inscreve no canal e deixa o teu comentário, o teu testemunho. Deus te abençoe. Tchau.